Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aula. No vídeo de hoje vamos falar sobre a lei dos gases perfeitos e o problema nos diz o seguinte. Numa transformação, a pressão de um gás perfeito diminui 2 vezes. O volume aumenta de 150 litros. A temperatura acrescentou de 20%. Determine o volume final. Então, ele primeiro nos diz que nesta transformação a pressão diminui 2 vezes. Então, significa que a pressão 2, a pressão final, vamos designar por P, é 2 vezes menor à pressão inicial. Significa que pressão inicial, neste caso vamos designar pressão 1, a dividir por 2. Então, a pressão final será 2 vezes menor que a pressão inicial. Entretanto, ele continua dizendo que o volume aumenta de 150 litros. Isto significa que o volume final, temos aqui, que será igual ao volume inicial. Como ele aumenta, nesse caso será mais 150 litros. Muito bem. E então, podemos começar por aqui um L, que significa 1 litro. Então, continua a dizer que a temperatura acrescentou de 20%. Neste caso, a temperatura final será a temperatura inicial mais 20%. Atenção, nós temos que saber se é 20% de quê? Como ele diz que a temperatura aumentou de 20%, isto significa que é 20% da temperatura inicial. Então aqui teremos temperatura inicial. E, entretanto, ele nos diz para calcular o volume final. Então aqui o volume final, vamos colocar um ponto de interrogação. Então, neste caso, para resolver este problema, nós precisamos da fórmula da lei dos gases perfeitos, ou seja, a equação de Clapeyron, que nos diz que a pressão, neste caso pressão, vezes o volume será igual à quantidade de substância vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Então, como são duas fases, a fase inicial e a final, neste caso teremos pressão 1 vezes volume 1 será igual a quantidade de substância, não muda, e a constante vezes a temperatura 1. E aqui também teremos pressão 2 vezes volume 2, quantidade de substância vezes a constante dos gases e a temperatura 2. Então, vamos fazer uma relação entre essas duas fórmulas. E então, teremos pressão 1 vezes volume 1 a dividir pressão 2 vezes volume 2 será igual a quantidade dos gases vezes constante vezes a temperatura 1. E aqui teremos novamente quantidade dos gases vezes a constante vezes a temperatura 2. Então podemos eliminar a quantidade dos gases e também a constante dos gases. E, entretanto, teremos pressão 1 sobre pressão 2 vezes volume 1 sobre volume 2. E aqui teremos temperatura 1 sobre temperatura 2. Então, substituindo aqui, onde tem a pressão 2, vamos substituir a
esta expressão. Ou então, para ser mais fácil, como ele nos diz que a pressão 2 é 2 vezes menor, então isso significa que a pressão 1 é igual a pressão 2 vezes... pressão 1 é igual a 2 vezes a pressão 2. Então, isto é a mesma coisa. Podemos também substituir aqui. Como ele nos diz que aumentou de 20%, sabemos que 20% será 20 sobre 100. Neste caso será, simplificando, neste caso será 1 sobre 5. E então aqui teremos que será igual a temperatura 1 mais temperatura 1 sobre 5. Isto será igual a 6 sobre 5, temperatura 1. Então, onde tem a temperatura 2, podemos substituir esta expressão. Então, continuando, teremos pressão 1 é igual a 2 vezes pressão 2. Neste caso, teremos pressão 2 aqui. E aqui teremos volume 1. Como queremos achar o resultado do volume 2, então podemos substituir onde tem volume 1, substituir a expressão. Neste caso, isolando o volume 1, teremos volume 1 é igual a volume 2 menos 140. Neste caso será volume 2 menos 140 sobre volume 2. E aqui teremos novamente temperatura 1, que será igual a 6 sobre 5, temperatura 1. Então aqui podemos eliminar essas temperaturas e também a pressão. E aqui teremos a seguinte expressão. Teremos a seguinte expressão. Teremos 2 sobre 1 menos 140 a dividir por volume 2, que será igual a 5 sobre 6. Neste caso, continuando, teremos 1 menos 140 sobre volume 2, que é igual a 5 sobre 12. E então, isolando o volume 2, neste caso vamos ainda colocar 1 no outro lado da expressão, teremos que menos 140 sobre 2 será igual a menos 7 sobre 12. E então, teremos, isolando o volume 2, teremos que o volume 2 será igual a, dividindo por 720, neste caso teremos 240. Neste caso, será 240 litros. Então, temos aqui o resultado final, que é de 240 litros. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.